Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui em nome de Jesus. Eu sou o pastor Delmar, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, faço parte da equipe de fé aqui do nosso líder regional, pastor Júnior, e do nosso líder estadual aqui em Cuiabá, Mato Grosso, pastor Carlos Soares. Nós estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma oração para darmos início então a mais uma live e em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao que vive, ao que reina eternamente, estamos aqui, meu Deus, para darmos em nome de Jesus início a mais uma live, aonde o nosso dever aqui, meu Deus, é levar a sua palavra e orar por todas as pessoas, meu Deus, que estão nesse momento precisando de um milagre, de uma cura, de uma bênção. Pessoas, meu Pai, que vão talvez amanhã, depois, outra hora, estarão ouvindo esta mensagem através, meu Deus, ali do hospital, internado, meu Deus, o acamado, doente, enfermo. Deus, eu não sei, porque muitas pessoas irão compartilhar esta mensagem. E aonde esta mensagem chegar, que venha acontecer cura, que venha acontecer salvação, libertação, milagre, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, a mais uma live em nome de Cristo. Hoje nós estaremos falando a respeito da pessoa assumir a autoridade que ela tem. Nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26, é onde a gente vai começar nosso estudo de hoje. Eu não sei se você que tem nos acompanhado, tem percebido, a nossa live ela é um pouco diferente, A gente faz tipo um estudo bíblico aqui. Para quê? Porque é conhecendo a verdade, que a verdade vos libertará. O Enilson Silva, boa noite. Vai dando boa noite aí, que eu vou mandando boa noite para vocês também aí, tá bom, pessoal? Pode mandar, já vi que a Ellen tá ali, já vi a carinha dela ali na foto dela. Boa noite, Ellen. Boa noite, Enilson, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, vamos começar aqui, Mateus capítulo 26, versículo 36 até o versículo 40. Vamos ler? Vamos ler junto aqui, Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, o Monte das Oliveiras. A paz do Senhor, irmã Ellen, Deus abençoe. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos parar até aqui. Veja bem, Jesus ele pega Pedro, Tiago e João e vai até o Monte Getsemane, Monte das Oliveiras. Ao chegar ali, Jesus falou: ficai aqui, porque a minha alma está muito cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Na verdade, o que Jesus estava falando ali? Eu vou ali orar e eu quero que vocês fiquem aqui vigiando. Ou seja, o que os discípulos teriam que fazer? Orar. Veja que eles precisavam o quê? Orar. Mas o que eles fizeram? Voltando para versículo 40. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora podes vigiar comigo? Quer dizer, eu saio daqui angustiado de tristeza, vou orar e agora eu volto, agora uma hora depois, e pego todos vocês dormindo. Quer dizer, vocês não podiam orar nem uma hora comigo. Então o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que os discípulos, ele não tinha hábito de quê? De orar. Então, ou seja, eles eram completamente dependentes de Jesus para tudo. Jesus que jejuava por eles, Jesus que orava por eles, Jesus que intercedia por ele. Inclusive, Jesus um dia disse para Pedro: Pedro, Satanás me pediste para cirandar sobre ti, Pedro, mas eu intercedi por você. Quer dizer, Satanás estava em volta de Pedro, cirandando em volta de Pedro. Jesus teve que fazer o quê? Interceder por Pedro. Né? Solange, a paz, Deus abençoe, Solange. Solange Assunção, Deus abençoe. Então veja que Jesus teve que interceder por Pedro. Então os discípulos, na verdade, se você ver, os discípulos ali, até naquele momento, eles não tinham o quê? Autoridade ainda, aquela autoridade que Jesus logo em seguida vinha dar. Eles não tinham ainda aquela autoridade, eles ainda não tinham aprendido com Jesus o segredo de quê? De orar. Eles ainda não tinham uma vida de oração. Para que nós possamos ter uma autoridade, essa autoridade ela vem com palavra, oração e com jejum, né? Olha só, a autoridade que nós precisamos ter, ela vem com a palavra, com oração e com jejum. E os discípulos, eles não oravam e eles não jejuavam. Então, ou seja, a autoridade que eles tinham era pouca. Jesus queria que eles tivessem mais. Tanto é que um homem, uma vez, que tinha um filho dele que era lunático, ele foi levar o filho dele para os discípulos orarem por ele. Os discípulos não conseguiram orar, não conseguiram expulsar os demônios de que estava naquele jovem. Jesus chegou lá, expulsou o demônio daquele menino lunático, e os discípulos ficaram tudo olhando, e depois, em particular, chegaram em Jesus e falaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus disse assim, ó: existe uma espécie, uma casta de demônios que só sai através de jejum e de oração. Aí a pergunta é: eles oravam? Eles jejuavam? Não. Por isso eles não tinham uma autoridade, autoridade espiritual para expulsar aquela casta de demônios. Porque existe uma qualidade de demônios que só sai através de jejum e de oração. Não é que eu preciso estar em jejum para me orar, eu preciso ter uma vida de expulsar. Eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho uma vida de palavra, e eu tenho que ter jejuar. Porque quando eu me enfrentar com essas castas de demônios, com essa espécie de demônio, o meu espírito está preparado, ele está forte. E a autoridade que está sobre mim, ela está pegando fogo, ela está em chama de fogo. E na hora que nós orarmos, na hora que nós precisarmos, a autoridade está sobre nós. Diga amém? A autoridade está sobre nós. E aí nós vemos agora, no livro de Lucas, capítulo 10, é um versículo bem conhecido, no versículo 19, que está escrito assim, ó. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus fala isso para 70 discípulos. Jesus pegou eles ali, se você pegar aqui no começo, você vai ver aqui, ó. Ele, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 em todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E o que Jesus fez? Jesus ele pegou e fez o quê? Jesus pegou lá os 70 discípulos, enviou eles para quê?
para ir pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. E eles voltaram maravilhados. Quer ver? Olha só 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios se nos sujeitam. Eles entenderam, eles viram que o nome de Jesus tinha o poder. E eles exerceram ali uma autoridade. Veja que aqui Jesus tinha capacitado eles. Jesus deu uma autoridade para que eles fossem e fizessem. E eles foram e fizeram, né? E fizeram. Mas lá atrás eles já tinham o quê? Fracassado quando eles tentaram expulsar do filho daquele homem que era lunático. Lá eles não conseguiram, porque Jesus falou: a espécie de demônios que sai através de jejum e de oração. Ou seja, eles não oravam, eles não jejuavam. E aqui eles foram lá, através do nome de Jesus, fizeram e disse Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí você vê Jesus agora pronto. Jesus agora vai e reveste eles de autoridade, de poder. Para quê? Para pisar em serpentes, expulsar demônios, para curar os enfermos. Você vê Jesus dando agora confirmação da autoridade na vida deles. Essa autoridade também está sobre nós. Nós quem? Pastores, obreiros? Não, a todos aqueles que creem. A autoridade que Jesus estava dando aqui para os discípulos está sobre a sua vida também. Você também tem poder, você também tem autoridade. Para quê? Para curar enfermos, para expulsar demônios. Você tem essa autoridade. Eu lembro um dia, quando eu estava orando por uma determinada pessoa, e ela tinha passado mal, mas com um bicho bravo mesmo. E na hora que eu estava orando, ele disse assim: você não tem autoridade sobre mim, porque eles gostam de fazer gracinha, né? Eles gostam de querer mostrar que eles têm autoridade, que na verdade não tem nada. Quem tem autoridade é o nome de Jesus. Eu falei: você está dizendo que eu não tenho autoridade, então me recita para mim o que está escrito em Lucas 10:19. Meu amigo, ele ficou bravo. Falei: você agora vai recitar para mim o que está escrito em Lucas 10:19. E ele, com aquela raiva, com aquele ódio, ele falou: porque eu te dei poder e autoridade. Falei: então pronto, agora eu tenho ou não tenho autoridade para te expulsar? E ele falou: você tem. Por quê? Porque eles sabem que nós temos essa autoridade. Eu e você temos essa autoridade. Se surgir um problema na sua vida, uma dor, uma enfermidade, uma doença, você pode entrar na presença de Deus em nome de Jesus. E você pode dizer assim: mal, você que está colocando isso na minha vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, pega o que é teu, saia da minha vida e não volte mais em nome de Jesus. O que você está fazendo? Exercendo a autoridade que Jesus lhe deu. A gente vê muitas, às vezes, alguns crentes, na hora que ela vai orar, repreender o inimigo, ele clama o sangue de Jesus, mas não é pelo sangue. O sangue de Jesus tem poder? Tem. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para purificar-nos de todos os pecados. Aonde está a autoridade? Você tem em Lucas, volta no livro de Marcos, capítulo de número 16. Vamos lá? Marcos 16, você vai descobrir aonde está a autoridade. Qual é a autoridade? Como é que nós temos que orar para expulsar a doença, para expulsar o demônio, para expulsar o mal? Vamos ver onde está essa autoridade. A autoridade está no sangue? Não. Não é o sangue de Jesus que nós temos que clamar, mas é o nome de Jesus. Eu vou te mostrar aqui, ó, aqui no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17. Só uma parte que está escrito assim, ó: e estes sinais seguirão os que creem. Ó, se você que tem a Bíblia escrita em vermelho, você vai ver que quem está falando isso aqui é Jesus. Não é os apóstolos, é Jesus. E estes sinais seguirão os que creem. Não está falando de pastor, de obreiro, presbítero, evangelista, missionário, não. Aqueles que creem. Está dizendo assim, ó. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome. Jesus não disse em meu sangue. Ele está dizendo
em meu nome expulsarão demônios. Então a gente vê muitas vezes as pessoas usando o sangue de Jesus para repreender, mas não é o sangue, é o nome. Vou repetir aqui, ó. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então, como é que nós temos que orar para expulsar o mal? Em nome de Jesus. Vamos supor que de repente você dormiu, você acordou no outro dia com mal-estar, sentindo dor no corpo, dor de cabeça. Olha o mal aí. O que você faz? Pai, aqui está a minha mão. Eu apresento a ti a minha mão, peço que o Senhor consagre a minha mão, porque eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Pegue a mão, coloque em cima do local onde está doendo, coloque aonde está o problema, me diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu uso a autoridade que o Senhor me deu. E eu determino em nome de Jesus que esta dor, que este mal sai do meu corpo e não volte nunca mais em nome de Jesus. Quando você fizer esta oração com fé, você vai ver que automaticamente o seu corpo não terá mais nada. Ah, surgiu um outro problema, o mal se levantou em tal lugar. Em nome de Jesus eu determino, mal, saia, vai embora, bata em retirada em nome de Jesus. Gente, eu já vi pastor apanhar, já vi obreiro apanhar, já vi gente apanhar. Irmão, por quê? Porque não sabe usar. Ela tem autoridade, mas ela não usa, ela não sabe usar. E ela faz tudo de forma errada, contrária daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que através do nome dele nós temos autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Se você pegar bem no final, está escrito bem assim, ó. Versículo 18, bem no finalzinho está escrito assim: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu tenho esse poder, você tem esse poder de colocar a mão sobre o doente, sobre o enfermo, orar e expulsar e ele ser curado em nome de Jesus. Amém? Olha só, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Jesus deu autoridade, mas aí Jesus morreu, Jesus foi para a glória e os discípulos tinham que fazer a parte dele. Livro de Atos dos Apóstolos significa as atitudes dos apóstolos. Então por isso que fala Atos dos Apóstolos, é a atitude. O que eles fizeram quando Jesus foi embora para a glória. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora você vê aí, ó, que o Espírito Santo agora vem e desce sobre as pessoas. A Bíblia diz que haveria um dia em que o Senhor Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então o Espírito Santo na nossa vida é um revestimento de poder. Oh glória! Então, ou seja, esse poder está sobre nós. Nós temos esse poder, essa autoridade na nossa vida. Lembrando, ratificando aqui mais uma vez, que é no nome de Jesus. É no nome dele, pastor. Olha, mas estou enfrentando uma tribulação, uma provação. Pastor, mas que guerra. Usa a autoridade do nome de Jesus. Você tem essa autoridade. Você tem esse poder. Você não precisa, nem sempre, eu sempre digo assim, ó. Nem sempre você vai ter um pastor, você vai ter um obreiro para estar orando por você, impondo a mão, né? Nem sempre. Então, o que você precisa fazer? Assumir a autoridade que você é
no mundo espiritual. Porque Jesus, ele nos deu essa autoridade, que nós lemos agora há pouco. Ele deu para nós esse poder, essa autoridade. Então exerça a autoridade, exerça, fale forte com o mal, manda, ordena. Amém, pessoal? Livro de Atos, capítulo 9. Vamos ver aqui. Agora nós vamos ver dois discípulos, Pedro e Paulo, usando a autoridade que eles receberam no nome de Jesus. Vamos ver aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Bem em cima está escrito a cura de Enéas. Olha só. E aconteceu que, versículo 32, 9, versículo 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas. Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, jazendo deitado numa cama, estava lá há 8 anos. A Bíblia não fala por que ele estava lá durante todo esse tempo. Isabel Rocha, boa noite, Deus abençoe. Então, Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual ele era paralítico. E disse-lhe Pedro, olha a autoridade que Pedro está dando aqui, ó. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O que é que Pedro fez aqui, gente? Pedro, ele usou o quê? Uma autoridade. Na hora que ele estava dizendo, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, era a mesma coisa como se ele tivesse assim, demônio, acabou, pega a sua paralisia e saia e vai embora em nome de Jesus. Era mais ou menos isso que estava Enéas querendo dizer ali. Ele estava dizendo, né, Jesus Cristo dá saúde. Ele estava dando ali um ponto final no sofrimento de Enéas. Por quê? Ele disse, levanta-te, olha a autoridade, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Pedro, ele entendeu, Dona Maria José, a paz, Pedro entendeu que aquele momento era a hora dele usar a autoridade que Jesus tinha dado para ele lá em Lucas 10, 19. Então ele chega e fala assim, ó, Enéas, Jesus Cristo dá saúde, levanta e anda, levanta e anda. Quando a pessoa entende a autoridade que ela tem, ela exerce a autoridade. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim, obreiro, vai lá e manda aquele paralítico que está na cadeira de roda levantar e andar. O obreiro foi lá e falou assim, olha, o pastor fulano de tal está mandando você levantar e andar. O pastor falou assim, irmão, não é assim, rapaz, para aí. Desceu do altar, foi lá e pegou o paralítico e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O paralítico saiu andando. Ou seja, o obreiro não havia entendido que não era no nome do pastor, era no nome de quem? De Jesus. Vai lá, obreiro, ordena que aquele paralítico anda. O obreiro foi lá, ó, o pastor está mandando você levantar. Aí o pastor foi lá e usou a autoridade, em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou na mão do paralítico, e o paralítico saltou da cadeira de roda e saiu andando. Ou seja, ele assumiu, o pastor fez o quê? Aquilo que Pedro fez com Enéas. Levanta e anda. Ele usou poder, ele usou a autoridade. Autoridade. E o que diz a Bíblia? E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Através de um milagre, toda aquela cidade, toda aquela província se converteu ao Senhor. Amém? Usa o poder, usa a autoridade que está na sua vida, em nome de Jesus. Aqui nós vemos Pedro orando por uma pessoa que estava enferma. Agora vamos ver Paulo orando por uma pessoa que estava o quê? Endemoniada. Olha só, Atos capítulo 16. Abra lá a sua Bíblia em Atos capítulo de número 16. Atos 16. Versículo de número 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um demônio,
que adivinhava tudo, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, declarava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, aquele espírito de adivinhação, ele estava ali o quê? Querendo mostrar que ele sabia até que Paulo, quem era Paulo, quem eram as pessoas que estavam com Paulo ali, para que as pessoas deixassem de acreditar no que Paulo iria fazer, para acreditar na onde? Naquele espírito de adivinhação. Olha como o demônio é. O demônio ia ter pensado assim: eu vou falar que eles são homens de Deus, porque aí eles vão acreditar em mim. E isso, esse espírito começou a fazer várias vezes, usar aquela moça para fazer isso várias vezes. E diz aqui, ó: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, quer dizer, indignado, já sabe, indignado, voltou-se e disse a quem? Ao espírito. Não era o espírito maligno que aquela moça tinha? Não era o espírito que fazia ela adivinhar? Então Paulo dirigiu a palavra a quem? Ao espírito. Ele disse àquele espírito: em nome de Jesus Cristo. Observa, vamos abrir um parênteses aqui. Quando Pedro foi orar, ordenou a Enéas a ser curado, ele falou em nome de quem? Em nome de Jesus. Guarda bem isso. Pedro falou em nome de Jesus. E agora Paulo está dizendo no versículo de número 18: e isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito. E não falou para a menina, ele falou ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E olha o que aconteceu, na mesma hora saiu. Veja que Paulo, irmãos, ele usou uma autoridade. É onde Paulo aprendeu isso? Lá na escola em Jerusalém. Lá junto com os discípulos, com os apóstolos, lá em Jerusalém, na escola em Jerusalém. Lá ele ficou 3 anos lá estudando, aprendendo a respeito de Cristo. E Paulo, ele descobriu que ele tinha uma autoridade. E ele disse: em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai dela! E na mesma hora o espírito imundo saiu. Diga graças a Deus. Amém? Veja, Pedro orou por um doente, o doente foi curado. Paulo ora por um endemoniado, o endemoniado é liberto. Essa autoridade está sobre você. Essa autoridade está sobre mim. Esta autoridade está sobre nós. Assume a autoridade que Jesus deu a você. Amém? Graças a Deus. Vamos usar a autoridade agora? Vamos unir a nossa fé. A Bíblia diz que tudo que ligar na terra é ligado no céu. Então vamos unir a nossa fé. Vamos fazer uma oração agora aqui, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, se puder, e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por me dar esta autoridade, a qual eu aprendi através desta palavra. Diga: a partir de hoje, eu não vou mais aceitar que nenhum mal venha tocar no meu corpo, na minha saúde, na minha família, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Diga: porque eu descobri que eu tenho a autoridade para expulsar o mal. E diga assim: meu Deus, eu vou fazer uso do teu poder, da tua autoridade, e eu vou determinar que todo mal que tiver na minha vida vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Então agora usa o poder e a autoridade. Pai, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé agora com a fé dessas pessoas que estão orando comigo. Pai, elas entenderam que elas têm poder, elas entenderam que elas têm autoridade. E, meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder agora, porque eu sei, meu Deus, que muitas pessoas irão, meu Pai, orar comigo. Não somente estas que estão na live, mas muitas estarão orando comigo posteriormente. Deus, em nome de Jesus, envia teu anjo agora, com espada de fogo nas mãos, dentro desta casa, dentro do leito deste hospital, desta UTI. Entra com teu poder agora, meu Deus,
dentro do local de emprego, onde essa pessoa estiver agora. Deus, se houver algum mal na vida desta pessoa, se houver algum mal agindo, eu digo mal, na autoridade do nome de Jesus Cristo, vai pegando agora tudo que é teu, tudo que você colocou na vida desta pessoa, pega a doença, pega a enfermidade, pega a dor, pega o seu feitiço, sua bruxaria, pega toda a sua obra maligna, em nome de Jesus, dá fora. Esta pessoa não te pertence, esta vida não é tua, eu te ordeno em nome de Jesus, bata em retirada, espírito que entrou na coluna, no fígado, nos rins, que entrou, meu Deus, lá no baço, que entrou no intestino, no estômago, que entrou, meu Pai, nas veias artérias, que tem colocado a depressão, opressão, meu Deus, que colocou, meu Pai, ali uma úlcera, uma hérnia, um câncer, meu Deus, colocou o Covid-19, coronavírus ali dentro, em nome de Jesus, eu digo mal, sai daí agora, todo espírito de doença, de enfermidade, de dor, todo espírito que tem trazido sofrimento na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, eu repreendo agora, eu determino, eu exijo, mal vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, passa com teu fogo agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, e começa a queimar agora todo o mal, começa a queimar toda a força maligna, eu digo, caroços, desapareça agora, hérnia, desapareça agora, câncer vai embora daí agora, em nome de Jesus Cristo, a cegueira sai, a surdez sai, a mudez sai agora, em nome de Jesus, paralisia saia, sai daí agora, espírito de paralisia, em nome de Jesus, sai dessas pernas, sai agora desse quadril, você que paralisou esta pessoa, que não tem deixado ela andar, que não tem deixado ela caminhar, eu digo, sai desse corpo, vai embora, bata em retirada, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu digo, cegueira, surdez, mudez, paralisia, em nome de Jesus Cristo, pega agora, mal, tudo que é teu, e saia, vai embora, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, declara esta pessoa liberta, curada, livre, abençoada pelo teu poder, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém? Agora, numa atitude de fé, faça aquilo que você não podia fazer. Você mexeu o pescoço, levantar a perna, o braço. Estava doendo o estômago, aperta aí. Procura aquele nódulo, aquele caroço, aquela hérnia. Procura aí agora. Você vai ver que não tem mais nada e você está curado, você está livre, você está abençoado em nome de Jesus. O que Pedro falou para Enéas? Enéas, Jesus Cristo da saúde. E eu digo para você que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, Jesus Cristo da saúde agora. Fique curado, fica liberto, fica livre em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção, da sua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Olha, tem umas pessoas mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver se dá tempo para me ler aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Graça e paz, boa noite. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui. Ai, vamos ver aqui. Eu tô aprendendo, tá, pessoal? Tô aprendendo aqui ainda. Boa noite, boa noite. A Ellen, Pai do Senhor. Solange, Pai do Senhor. Ellen, Pai do Senhor. Solange, deixa eu ver aqui. Maria, graça e paz. Solange, paz. Alguém escreveu aqui que estava aprendendo com essa palavra aqui. Bem, glória a Deus. Olha só, amém. Louvado seja Deus. Pessoal, amanhã, Deus permitir, amanhã às 10 horas, nós estaremos de volta aí, tá bom? Tenha uma boa noite, irmãos. Uma boa noite, um bom final de semana, um bom sábado. Domingo, em todas as igrejas da graça, teremos culto, a reunião do Filho de Deus. Procure uma igreja da graça aí, mais perto da tua casa, e participe conosco em nome de Jesus. Amém? Gente, um forte abraço, Deus abençoe, tá bom? E até amanhã, se Deus permitir, às 22 horas. Eu tenho falhado um pouquinho, pessoal. Hoje a gente tem uns 5 minutos, 6 minutos atrasado, mas a gente vai tentar cronometrar certinho para as 22 horas a gente já começar, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Fui, gente. Tchau.